você é o nosso convidado. A Rádio Eldorado apresenta Café da Tarde. Entrevistas, informação e o ouvinte no rádio. Café da Tarde, na Eldorado. Bem-vindos, caros ouvintes da Eldorado. Estamos chegando a partir de agora para mais uma edição do Café da Tarde, aqui pelo AM 570 e FM 89,5 do seu rádio. Eu sou Antônio Colossi e estarei com vocês na condução do programa. Os trabalhos técnicos e a mesa de áudio ficam a cargo de Joel Pereira. O Café da Tarde que tem o oferecimento de Unesc, Nativere Farmácia de Manipulação e Oral Sim. Em 1974, um jovem professor de arquitetura de Budapeste, na Hungria, chamado Erno Rubik, criou um objeto que não deveria ser possível. Mesmo após de ter sido girado, o cubo não quebrou ou desmontou. Com adesivos coloridos em suas faces, o cubo foi embaralhado e assim surgiu o primeiro cubo de Rubik. Erno Rubik precisou de um pouco mais de um mês para conseguir solucionar este quebra-cabeça. Mal ele sabia que o cubo se tornaria o brinquedo mais vendido do mundo. O primeiro passo para o cubo ganhar reconhecimento mundial seria ser exportado da Hungria. E assim foi feito, em 1980. E desde o seu lançamento internacional, estima-se que foram vendidos mais de 350 milhões de cubos. E para falarmos sobre este quebra-cabeça, uma das invenções mais viciantes já produzidas no mundo, a nossa convidada na edição de hoje do Café da Tarde é a professora de matemática e acadêmica de jornalismo, Ana Lúcia Pintro, organizadora de eventos relacionados ao cubo mágico. Ana Lúcia, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar dos campeonatos de cubo mágico que vão acontecer na nossa região. Legal. Ana, primeiramente, falar um pouquinho do teu trabalho. Você fez licenciatura plena em matemática na Universidade do Contestado, lá em Concórdia, e aí se tornou especialista em educação matemática aqui pela Unesc. Como é que a matemática foi inserida na tua vida? Eu vou ser bem sincera, eu nunca quis ser professora, mas como eu sou filha de agricultores, na época que eu fui fazer ensino médio, ou eu fazia o antigo científico ou eu fazia magistério. E científico diziam, é para quem vai fazer faculdade, então eu não tinha perspectiva de fazer faculdade, meu pai pediu para eu fazer magistério e eu fiz, não queria ser professora. Quando eu tive a oportunidade de entrar na faculdade, eu gostava muito de história, só que o curso que a Universidade do Contestado oferecia na época era biologia, e eu comecei biologia. Como eu não tinha dinheiro para pagar e existia licenciatura curta, eu aguentei, finalizei a licenciatura curta para dar uma parada, pagar as minhas dívidas com a faculdade e retornar. Nesse período, o governo do estado lançou um projeto, que era o Magíster, para a formação de professores para fazer a plena em matemática. Então, eu fiz matemática porque era de graça. Mas a gente tem que amar o que a gente faz, né? Então, eu me dediquei a aprender. Não foi dom, não foi escolha, foi a vida que me levou. Foi a vida. Da vida. Foram as circunstâncias, né? E eu gosto muito de escrever. E acabei fazendo jornalismo porque eu queria também... Eu voltei, né? Acho que assim, a gente tem sonhos e depois de muitos anos, quando ele fica ali no seu coração, ele se realiza, né? Porque o jornalismo... Eu decidi voltar a fazer uma segunda faculdade com uma lembrança do meu pai, preparando os bois para ir para a roça e eu cercando ele para pedir para que ele pagasse um curso à distância que eu ouvia que tinha no rádio. Era um antigo curso do Instituto Universal Brasileiro para formar jornalista. E aí meu pai tinha uma situação financeira muito difícil e a gente não tinha coragem de pedir para ele comprar algumas coisas para a gente, né? A geração antiga era mais assim. Mas ele pagou a primeira apostila. E eu me lembro até hoje que eu estudei as 10 classes gramaticais na apostila e o que era lead. E voltando para a faculdade com as professoras Nádia e a Marli, a gente voltou. Eu voltei depois de quase 30 anos a estudar jornalismo e aprender o que é lead. Poxa, que legal, que legal. E você é atualmente professor de matemática nas redes municipais de Criciúma e Cocal do Sul? Eu me efetivei nas duas redes, então eu trabalho com o Fundamental 2, nas duas redes. Legal, interessante. E aí, como é que surgiu essa paixão aí pelo cubo mágico? Bom, em Cocal do Sul, em 2013, 2014, nós criamos o Clubinho de Matemática.
E a minha colega Diana Morona me disse assim na hora do intervalo: hoje eu lancei para os alunos do clubinho de matemática o desafio de aprender a resolver o cubo mágico. Eu me lembro que eu estava com o material, bateu o sinal, eu tinha que ir para a sala, e eu olhei para a Diana e falei: ela é louca, que ninguém resolve aquilo. E foi o que eu disse para ela. Ela olhou para mim e falou assim: os alunos do CMG resolvem. E eu pensei: eles são alunos do ensino médio, são alunos bons. E aí ela me desafiou: vai no YouTube ver como faz. E eu passei o fim de semana assim, tentando aprender. Eu tinha um cubo ruim, aí vendo os tutoriais, e eu aprendi. E aí, depois disso, nós começamos a incentivar os alunos a resolverem. E cada vez que eu via um aluno eles aprenderam antes de mim. Aí, cada vez que aparecia alguém resolvendo o cubo, nossa, para mim era uma emoção muito grande. E depois eu fui vendo, foram 10, 20, em Cocal do Sul a gente chegou a 75 naquele ano, nas 2 escolas municipais. 75. E em Criciúma, quando o projeto veio para Criciúma, eu me lembro que no ano de 2016 nós fizemos um levantamento na Rede Municipal de Educação de Criciúma, tinha já 400 alunos que resolviam o cubo. Olha só. 425, e tinha mais 200 no processo, segundo as escolas. Uhum. Você trouxe aqui alguns exemplos de cubos mágicos, né? Quem está acompanhando o nosso Café da Tarde pela internet, vendo aqui a imagem do estúdio, está acompanhando aqui. Então, são vários tipos, não é só o tradicional, que é esse aqui, por exemplo, né? O tradicional é o 3x3, né, para o ouvinte entender. Bom, é que o 3x3 é o conhecido. Quando a gente fala em cubo mágico, o que vem à mente é esse, que são 3 linhas, 3 colunas, e muita gente nem sabe que tem outros modelos, né? Ele é o mais conhecido, que foi o que o Erno Rubik criou, né? E que foi mais espalhado pelo mundo. Mas tem o 2x2, existe, esses que estão aqui em cima da mesa, são cubos e também quebra-cabeças tridimensionais, porque nem todos são cubos, que fazem parte das modalidades do Campeonato Mundial de Cubo Mágico, que é organizado pela Associação Mundial de Cubo Mágico, conhecido como WCA. Então, a gente tem do 2x2, o 3x3, o 4x4, o 5x5, 6x6 e 7x7, que são cubos mesmos. E outros que tem formato de cubo, que a gente conhece, tem o Square One, que só vendo mesmo para entender, e a gente tem também o Skilby. E aí, que não é cubo, que não forma cubo, tem o Pyraminx, que é uma pirâmide, então ele tem 4 cores, 4 faces, uma pirâmide. E tem o Megaminx, que é, na matemática, conhecido como dodecaedro, que tem 12 faces, portanto 12 cores. Ele é bem bonito, bem atrativo. E a gente tem um que se chama clock, que são setas que têm que ser direcionadas, né? E isso faz parte também do Campeonato Mundial de Cubo Mágico. Os meninos do cubo dizem que esse clock tem que ser retirado, porque quem faz clock não é gente. Mas ele é só estranho, assim. Mas eles conseguiram, enfim, por algum motivo, ele faz parte das modalidades. Bacana, bacana. E Ana, nesse ano, mais especificamente, entre os dias 20 e 21 de outubro, vai ocorrer no Nações Shopping o Campeonato Oficial de Cubo Mágico Criciúma Open 2018, o campeonato que vai oferecer aí 10 das 18 modalidades oficiais, é isso? Isso mesmo. Esse é o oficial e a gente divulga com bastante antecedência, porque tem cubistas de longe que podem vir. Porque o campeonato, quando ele é da Associação Mundial de Cubo Mágico, ele é aberto para qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo e não importa, não existem critérios para você entrar, aprender ou resolver, pode se inscrever. E a partir do momento que você se inscreve, você passa a ser um competidor da Associação Mundial de Cubo Mágico, você fica inscrito no site deles, você tem teu ranking até o Mundial, né? Então, assim, tem o ranking, você tem toda a tua média, fica tudo registrado lá. É incrível a organização deles. E então esse a gente divulga com bastante antecedência. Nós já temos 42 inscritos para o nosso campeonato de Criciúma, sendo que 30 deles são competidores que já estiveram outras vezes e 12 deles são novatos. As inscrições, então, elas já estão abertas? Sim. Até o momento, nós temos já 42 inscritos. Isso, a gente já tem 42. O Sinoto colocou 200 para máximo, mas assim, é incrível chegar a 200, né? O maior campeonato que teve no Brasil, com o maior número de competidores, foi em São Paulo, que chegou em torno de 150. Só que lá aconteceu o seguinte, um professor de um colégio de lá, ETEC, acho que é um colégio técnico, ele incentivou os alunos e praticamente todos os alunos dele se inscreveram, né? Se eu colocar só os alunos que eu tenho hoje em sala de aula, que estão resolvendo o cubo mágico, eu já tenho 59. É mesmo, né? Então, assim, eu tô incentivando eles a participarem, a se inscreverem, a irem. Assim, eu não tenho meus alunos inscritos ali, alguns foram,
Mas outros não, é porque eles são crianças e a gente tem que orientar, porque precisa ter um e-mail, precisa ter uma senha, preencher os dados. É fácil de fazer inscrição, mas precisa orientar eles. Então, a gente tem bastante tempo ainda e eu não sei se a gente vai atingir essa meta de chegar perto de 200 e ser o maior campeonato do Brasil. Mas é possível. E você falou em tempo, essas inscrições vão até quando? Até 17 de outubro. Mas eles sempre deixam abertas, a única modalidade que pode se inscrever no dia é o 3x3. A não ser que preencha as 200 vagas, mas seria incrível, porque no primeiro campeonato de Criciúma nós tivemos 80, no segundo foi 60 e teve mais modalidades. A gente teve menos competidores no segundo e eu até confesso que eu não me esforcei tanto porque eu fiquei com um pouco de receio por ter colocado mais modalidades. Porque assim, são 18 modalidades que tem no campeonato. E aí no primeiro nós colocamos só 3. No segundo colocamos 5 e agora 8. Agora a gente está com 10. 10. Ou seja, está indo gradativamente. Daí no segundo teve vendados, olhos vendados, teve com os pés. Eu achava assim, eu não queria pôr vendados, porque eu dizia pro delegado, não vai ter competidor fazendo de olhos vendados em Criciúma, não tinha ninguém que resolvia. Imagina, eu chegar num nível de fazer de olhos vendados, é incrível, né? Aí a gente vendo alguém montar o 3x3 de olhos abertos, que sim, bem já atento. É difícil. E pode ser devagarinho, a gente já fica encantado. Imagina alguém montar de olhos vendados. Mas ele me disse, não, pode colocar que vai ter gente que vem de olhos vendados. Tivemos 3 competidores. Um foi o Diego Meneghetti, de Porto Alegre, que ele é o recordista brasileiro na modalidade de olhos vendados. E o segundo colocado foi um menino de Balneário Camboriú, que já estudou aqui em Criciúma, que era do Michel. Ele sabia fazer vendados e não sabia que tinha campeonato de cubo mágico. Veio e fez. E o terceiro colocado foi o aluno Vitor Damasio, da escola Ângelo De Luca. Foi um aluno nosso. Foi um aluno da rede, né? Bacana, bacana. Então nós temos esse evento que vai ser 20 e 21 de outubro aqui em Criciúma e vale ressaltar, nós vamos ter o terceiro campeonato regional de cubo mágico da região carbonífera. Esse evento já é no dia 23 de setembro na Praça Humberto Bortoluzzi, lá em Nova Veneza. Isso, que é em equipe, né? A ideia de fazer o regional é tentar divulgar na região, porque muita gente nem sabe que existe. Só que nós não temos tempo para poder chegar a todos eles. Na próxima reunião que tiver do colegiado das secretárias municipais de educação da ANREC, que é na próxima terça-feira, era para ser hoje, mas foi transferida, eu vou conversar com todas as secretárias, eu preparei o material para mostrar para elas. Mas mesmo assim, para falar de cubo mágico, o ideal seria ir até as cidades e divulgar. Então a gente ainda não tem a participação de municípios da ANREC. Foi Cocal, Criciúma, eu sei que Sara tem, Lauro Miller tem gente que resolve. Agora tem uma professora de Forquilinha que manifestou interesse em participar. Eu gostaria que tivesse mais a oportunidade que eu estou tendo aqui de divulgar é talvez de chegar até essas pessoas e pensar, nossa, é possível, vamos ver como é que faz. Mas muitos deles ficam com bastante receio, porque até conhecer e entender. Enfim, vai ser em equipe lá. E antes disso, no dia 25 de agosto, no Nações Shopping, a gente tem também o campeonato da Secretaria Municipal de Educação de Criciúma, que quem está organizando é a coordenadora Sheila Serafim. Aí é só alunos da rede municipal mesmo de educação de Criciúma, porque foi onde tudo começou, né? Sim. E a gente virou referência para o Brasil. Que legal. E vale ressaltar nesse aspecto, Ana, esses eventos eles fazem parte da Associação Mundial de Cubo Mágico, né? Somente o campeonato oficial, que é o Criciúma Open em outubro, só, porque esse daí vem o delegado que vai validar os resultados, né? Então, esse sim. Os outros foram organizados por nós mesmos, para a gente incentivar. Porque, olha só, as próprias escolas começaram a inventar seus campeonatos com suas regras, quando começou a disseminar isso nas redes municipais. Então, cada um inventou. E aí a gente criou um regulamento para fazer esse, que é em equipe, onde 20 cubos são resolvidos por uma equipe de 4 alunos, se forem do Fundamental 2, e se for do Fundamental 1, a gente só coloca 12 cubos. Nós criamos esse baseados num campeonato de São Paulo, que, por sua vez, ele se baseou num campeonato realizado no interior da França. Então é nosso, não tem nada a ver com o oficial, mas este de outubro, sim. Inclusive o delegado que vem é o Rafael Sinoto, que é referência.
não é possível que alguém conheça Cubo Mágico e não saiba quem é o Rafael Sinotto. Inclusive, ele é o delegado da América Central, América do Sul toda. Ele é o responsável por todos os campeonatos que acontecem aqui. E o interessante, ninguém ganha dinheiro com isso, só perde, porque eles... A gente em Criciúma, eles dizem que eu sou rica, porque eu tenho o apoio do Carlos Alberto, do primeiro tabelionato de notas e protestos de Criciúma. Então, quando precisa, para compra de medalhas, a passagem dos cubistas, ele que banca, né? Fazer uma camiseta, fazer certificado. E o apoio também do Nações Shopping, que abriu as portas para a gente, né? Então, como eu tenho o apoio financeiro, inclusive nós não cobramos inscrição no Criciúma Open. Todos os campeonatos eles cobram uns 15, 20 reais para poder cobrir alguns custos, né? Sim. E o Criciúma Open a gente não cobra nada, porque o Carlos patrocina, né? E o Carlos começou... Como que o Carlos entrou nessa história? Foi porque o Carlos... Eu ouvi dizer de uma pessoa que era dona de um cartório, que ia no Renascer e no Cristo Redentor ensinar as crianças a resolver cubo mágico. E eu fiquei pensando, nossa, quem é essa pessoa que faz isso? Que tira uma tarde para fazer isso? Então, quando eu tive a oportunidade de ser coordenadora pedagógica da Secretaria de Educação e conversando com a Rose Reino, que era a secretária então na época, eu lembrei dele e a gente começou a conversar e nós articulamos isso, porque ele não teria tempo para ficar ensinando os alunos e nós tínhamos condições de organizar um projeto. Então, foi assim que nasceu o projeto em Criciúma com o apoio dele. Que legal, que legal. Aqui o nosso ouvinte, o Alceu Oliveira, aqui de Criciúma, mandou uma mensagem aqui. Boa tarde, Colossi. Manda um grande abraço para Ana. Ela foi ao IFC, no Sombrio, falar de cubo mágico. Me convidaram, sim. Fui também. Tá aí, falei. Ó. Você foi aí no extremo sul aí, falar um pouquinho sobre cubo mágico. Mas nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com mais histórias do quebra-cabeça Cubo Mágico aqui no Café da Tarde. Até já. O nosso jeito de contar história. Eldorado e o Café da Tarde. Eldorado, agora em Criciúma, 21 graus, 4 horas e 26 minutos. Estamos de volta com o Café da Tarde de hoje. E estamos entrevistando aqui a professora Ana Lúcia Pintro, voltando com o Café da Tarde aqui, conversando com a professora e acadêmica de jornalismo da Faculdade SATIC, que está nos relatando aí um pouco da história do quebra-cabeça Cubo Mágico. O Café da Tarde, que é levado até você no oferecimento de Unesc, 50 anos. Para um mundo de desafios, uma grande universidade. Venha para a Unesc, a nossa universidade. Nativere, farmácia de manipulação. Fique ligado em mais uma novidade Nativere para você. Conheça o sabonete de calêndula, super eficaz no tratamento de infecções por fungos, dermatite, caspa, pele seca, previne envelhecimento precoce, evita espinhas e muitos outros benefícios para pele e cabelo. Você encontra o sabonete de calêndula na Nativere, porque é natural estar bem. Fundos do Bortoluzzi Center, fone 3430-0497 ou 99106-3396. E também no oferecimento de Oral Sim, sua referência em implantes dentários. Ana Lúcia, como é que esse desafio do Cubo Mágico ele foi introduzido nas tuas aulas e quais os propósitos, quais os objetivos? Na verdade, nas aulas de matemática mesmo, a gente não introduz. A gente faz um trabalho de incentivar os alunos a resolverem o cubo mágico, porque para ser ensinado em sala de aula é muito complicado, porque não é simples não de resolver. Porque você falou em algoritmo, né? Então eu pensei, bom, deve ter alguma relação. Né? A gente mostra para eles o que eu faço para incentivar. E, inclusive, nós montamos um DVD para divulgar para as escolas que quiserem podem nos procurar, a Secretaria Municipal de Educação de Criciúma também tem, e a gente vai entregar para todas as secretárias de educação da ANREC um desses DVDs, em que tem uma apresentação em PowerPoint para mostrar para os alunos com informações importantes, e junto temos vídeos dos principais recordistas no momento que eles bateram os recordes mundiais. Que é uma forma de divulgar, porque quando a criança vê, por exemplo, hoje o recordista mundial é o Félix, que é um australiano, e ele bateu o recorde dele em 4 segundos e 22 centésimos. 4 segundos. E 22 centésimos. Nossa. E aí a gente mostra esse vídeo para as crianças, ou mostra o recordista com os olhos vendados, mostra recordistas com os pés. O Antônio Gabriel, agora, que é um menino de Manaus, ele bateu o recorde brasileiro com 5 segundos e 86 centésimos, se eu não me engano. É menos... por aí.
E no momento que ele bateu o recorde, as crianças adoram ver aquele vídeo porque tem a juíza. A menina que é a juíza, ela toma um susto porque ele dá um grito, né? Porque ele percebeu que ele bateu o Pedro Roque. Se a gente perguntar quem é o melhor cubista do mundo, todo mundo vai falar que é o Félix, embora existam várias modalidades. Mas por ele ser muito rápido nas tradicionais, ser carismático, está em todos os campeonatos, ele é o mais conhecido. E no Brasil, o Pedro Roque manteve essa fama de ser um dos melhores também, porque nos cubos mais importantes ele é o mais rápido. Hoje ele é o recordista no 4x4 e 5x5. Então ele acabou de perder o recorde para o menino de Manaus, mas ele ainda tem a melhor média. E o Pedro Roque vem a Criciúma. E ele quer vir a Criciúma também porque ele quer conhecer o projeto de Criciúma que ele quer levar para Belo Horizonte. Então, embora ele seja estudante de eletrônica, algo assim, não é da área de educação, ele gosta de ensinar. Mas ele vai estar no evento de ele vem competir. Ah, é? Então, ele vem para competir. Mas voltando assim à tua pergunta de como incentivar os alunos na sala de aula, a gente faz um incentivo mostrando isso para eles. E eles ficam encantados. Então, depois a gente fala, esse aqui é o Rafael Sinoto. Eu sugiro que você vá lá no site do Rafael Sinoto e aprenda a resolver com ele. E a gente mostra que o primeiro passo é fazer uma cruz com centro amarelo, e vai mostrando e mostra para eles que existe uma sequência de passos. Só que para a criança aprender, ele tem que aprender um pouquinho de cada vez. Faz a cruz branca com centro amarelo, desmancha, faz de novo, vai treinando, até que aquilo ali fique fácil para ele. Depois ele vai montando o próximo passo, faz a primeira camada, a segunda camada, até chegar na terceira. E aí, hoje todos eles quase têm acesso à internet, então eles vão no tempo deles, sabe? Eu tenho crianças contando, professora, passei o fim de semana no quarto, na casa da minha avó, fiquei no quarto vendo os vídeos do Sinoto, agora já cheguei sem fazer. E assim, talvez a preocupação de alguns professores em levar para a sua escola o projeto é como é que eu vou ensinar se eu não sei? Não precisa saber. Incentiva a criança. Se colocar um cubo na mão deles, eles, 3 dias depois, eles vêm resolvendo se tiveram acesso à internet. Sim. Né? Não que a gente não queira ensinar na escola. É que, primeiro, se você fosse ensinar todos, nem todos gostam. Né? A gente não pode exigir que toda criança queira aprender a resolver o cubo mágico. Tem uns que são apaixonados, eles ficam encantados, tem que ser um encantamento. Os nossos alunos aprendem pelo encantamento, ele viu o colega fazendo, ele quer fazer também. Daí um pode ensinar o outro alguns passos, sim, eles se ajudam, mas a grande maioria aprende com o Rafael Sinoto em tutoriais no YouTube. Você falou em encantamento, eu acredito que seja a palavra que melhor traduz aquilo que você sente ao ver os teus alunos aí revirando aí um cubo mágico nas mãos deles, né? Eu sinto, eu fico... É que assim, eu já vi tanta criança aprendendo a montar que aquela emoção... Eu ficava nervosa quando eles iam mostrar na sala de aula de medo que eles errassem. Hoje não, eu já sei que eles vão fazer. Sim. Entendeu? Nas primeiras vezes era assim. Então eu já vi tanta criança montando e eu fico muito feliz de ver eles montando, me emociona assim. Então é por isso que eu ainda estou à frente da organização dos campeonatos e eu vou procurar manter. Eu acredito que a gente tem bastante gente interessada na região, mas eu queria poder chegar mais nas pessoas, nas escolas, e divulgar, e ajudar, e auxiliar para implantarem o projeto, porque vale a pena mesmo, sem sabe? Dúvida, sem dúvida. Eu gostaria de poder, mas é difícil. Mas me emociona. Um dia eu estava na sala de aula e uma menina estava com uma lista dos nomes dos colegas e alguns com os nomes riscados. E eu olhei para ela e falei, o que é isso? Ela disse, aqui, professora, isso aqui é a lista de quem vai pegar meu cubo. Tinha só um cubo, eles queriam pegar na mão, então ela fez um controle. Agora é você e foi riscando quem já tinha pego o cubo. Então, o prazer deles de pegar esse cubo na mão. Uhum. E Ana, você também participa de campeonatos? Você vai participar, parece, de um evento agora em Minas Gerais, não é? Vai ter o Campeonato Brasileiro de Cubo Mágico em Minas Gerais, coincidiu com as férias de julho. Então, eu vou para lá. E até porque, assim, a gente acaba criando muitas amizades no Cubo Mágico. Quem está organizando o campeonato de lá é o Alexandre Campos. Ele é professor na Universidade de Uberlândia. A gente já fez até um artigo científico sobre o Cubo Mágico em parceria. E ele veio a Criciúma no campeonato de 2016. Eu me lembro que ele me mandou uma mensagem dizendo que ia chegar atrasado. E foi um campeonato simples, com 3 modalidades. E eu falei assim, quem é o doido que vai sair de Minas Gerais para vir a Criciúma num campeonato de Cubo Mágico para chegar atrasado?
Depois eu entendi, na verdade o Alexandre Campos, ele é músico, ele é tecladista do grupo Where, que é cover do Bee Gees, e eles iam tocar em Uruçanga. Então ele deu um jeito de passar no nosso campeonato, e aí quando eu olho as fotos, eu vejo o Alexandre lá ajudando no embaralhamento, porque as pessoas se ajudam no campeonato. Quando você se inscreve para o campeonato, você já se coloca à disposição para ajudar, porque você pode ser juiz, é assim, ó, o campeonato é para ser autossustentável, o competidor é juiz. Tá. Porque são muitas provas que tem que fazer, né? Por exemplo, quase todos, alguns mudam um pouquinho, mas o 3x3, cada competidor resolve o cubo 5 vezes. Aí é tirado o pior tempo, o melhor tempo e feito a média dos outros 3 tempos. E precisa de gente para embaralhar, porque ele não é embaralhado de qualquer forma. Sim. Né? Vem um algoritmo certinho que a gente produz ele na hora do campeonato mesmo. Ele é gerado na hora do campeonato por um programa da WCA. E então eles, para ter o mesmo nível de dificuldade, para garantir que seja mais justo, porque se você embaralha de qualquer forma, pode ser que aquele embaralhamento caiu na mão de alguém de uma forma muito simples. Tá. Inclusive, quando alguém bate um recorde, a primeira coisa que os competidores querem saber qual era o embaralhamento que ele fez. Ah, tem esse detalhe aí também, né? Então, embaralhar um cubo não é qualquer um que faz também. A gente precisa, os mais experientes ajudam no embaralhamento, precisa gente que ajude a levar o baldinho, precisa ter o juiz, né? O papel do juiz é controlar o tempo, porque cada competidor ele tem 15 segundos para olhar o cubo e depois ele dispara o cronômetro, é ele mesmo que dispara o cronômetro e que para o cronômetro, né? E aí o juiz vai registrar o tempo, os dois assinam. Então, a gente precisa de ajuda. Inclusive, eu tenho alunas de Cocal do Sul que vão para o campeonato mais pelo prazer de ser juízas, né? De trabalhar, do que de competir. E a gente está vendo aqui uns gráficos que você disponibilizou, produzido pelo Alexandre Campos, com base nos dados do site da Organização Mundial, né? Aqui, campeonatos do Brasil, de 2007 nós tínhamos 1, 2017 nós temos 44. E temos aqui também os competidores pelo mundo. Em 1982 tínhamos 20. Em 2017 nós temos mais de 90 mil. E temos aqui também competidores no Brasil. Em 2007 nós tínhamos 29 competidores aqui no nosso país. E 10 anos depois nós temos 3.530. Ou seja, que explosão, hein? No Brasil cresceu bastante. Eu não lembro mais, não sei agora a colocação, porque isso tem que ser sempre atualizado. Tem campeonato todos os dias, sabe? Mas eu lembro que o Brasil ultrapassou a Holanda, que era um país bem tradicional, em número de competidores. Eu acho que nós somos o 4º país do mundo com mais competidores, se não me engano. E é interessante que esse pequeno cubo aí de 6 cores, ele passou, digamos assim, a representar uma década, né? Isso. Ele apareceu em obras de arte, vídeos famosos, filmes de Hollywood, teve até um programa de televisão, ele até foi para o espaço, enfim, até tem um filme famoso aí que ele é quase um personagem principal aí desse filme, né, Ana? O filme A Procura da Felicidade inspirou muita gente. Os cubistas relatam, eu fui aprender porque vi no cinema, porque vi na televisão. E o Renan Serp, que vende cubos, ele produziu um cubo com a marca dele, e ele tem uma loja em Campinas, no shopping de Campinas, e vive disso mesmo. Ele fala que quando o filme passa na televisão, aumenta as vendas dele. Filme com o Will Smith, né? Isso, olha só que legal, que legal. Você sabe que, Ana, que em 1981, o Cubo Mágico ele ganhou o prêmio de brinquedo do ano, promovido pela Associação Internacional da Indústria de Brinquedos. E então hoje ele é vendido em algumas versões, né? Ele tem o pequeno, que é o 2x2, né? O tradicional é o 3x3, quando se fala nele que pensa, mas é que assim, existe até o 17x17, eu já vi, só que daí não está em campeonato, né? Porque eles produzem. Porque o original é o 3x3, né? É o 3x3, clássico, né? É o clássico, é o 3x3. Inclusive as modalidades que tem, nós temos 11 tipos de cubos e quebra-cabeças tridimensionais na WCA, na Associação Mundial de Cubo Mágico, mas tem 18 modalidades, porque o 3x3, ele tem com uma mão só, o normal, com as duas mãos, com uma mão só, de olhos vendados, que é quando o cubista resolve um cubo de olhos vendados, isso conta o tempo dele memorizar e o tempo dele fazer, né, que hoje, então, o recordista brasileiro é o Diego Meneghetti, que faz em 30 segundos, 27 segundos e alguma coisa. E daí tem com os pés,
tem menos movimento também, aí exige bastante de percepção e raciocínio lógico e atenção do competidor, porque com menos movimento, ele vai receber o cubo embaralhado e vai pensar o mínimo de movimentos que ele consegue fazer. Aí eu acho que o mínimo que eles têm conseguido é em torno de 23 segundos, 23 movimentos, aliás. E existe ainda uma categoria que é múltiplos cubos de olhos vendados. Aí o competidor chega lá e diz, eu quero fazer 10, eu quero fazer 5, eu quero fazer 2, 3. Né? O atual recordista brasileiro é o Gabriel Dequique, que fez 18 cubos de olhos vendados. E em segundo lugar está o Diego Meneghetti, que eu acredito que o Diego em breve vai ultrapassar. Porque o Dequique já largou o mundo do cubo mágico, está produzindo games em São Paulo. E o Diego Meneghetti, ele ainda continua nisso. Tanto, ele vem para Criciúma também, ele deve estar, é para ele estar, ele confirmou presença no campeonato de Nova Veneza. Mas ele foi a São Paulo e foi classificado para uma competição mundial em Boston, em setembro, num fim de semana, e ele não sabe a data certa. Então, ele vai com certeza para Boston, né? Ele vai representar. E já não é da Associação Mundial de Cubo Mágico. É um outro campeonato mundial organizado. E nessa ele vai representar numa categoria, numa modalidade que eu não conhecia. Eles vão embaralhar o cubo e ele vai receber um outro cubo para deixar igual. Nossa. É essa a competição. Que desafio, hein? E ele conseguiu vencer. Difícil, e ele conseguiu vencer porque, como ele é muito bom de olhos vendados, ele criou a técnica dele. Aí ele foi para São Paulo e ele não usou os algoritmos que já encontram, que os outros competidores utilizavam na internet. Então ele criou a técnica dele e conseguiu. Bacana. E a gente está com uma esperança que ele traga a medalha de ouro para o Brasil nesse campeonato de Boston. Legal. E o Pedro Roque, que vem para cá também, são 4 classificados que vão a Boston. O Pedro Roque também está indo representar o Brasil no 3x3. Olha só, ou seja, o Brasil está bem representado. Ou seja, quem quiser vir participar do nosso campeonato, saiba que vai competir com esses caras, né? Os cobras aí, os bons mesmo. aí vão... Eu vou competir com eles, vão porque por aqui. Não existe categoria no cubo mágico. Se você se inscrever para o 3x3, tu vai competir de igual para igual, não importa quem venha, não é separado por sexo. Então, é a criança ao adulto, é homens, mulheres, todo mundo junto aí. É que, assim, se torna mais uma brincadeira. Muitos que vêm... Tem gente que não quer ir competir porque acha que seu tempo não é bom e o Sinoto reforça muito. Se faz em menos de 10 minutos, tu pode competir. E aí eu incentivo eles, mas eu tenho alunos que não querem porque eles, eu demoro demais, eu faço 2 minutos, eu faço 1,5 minutos. Aí eu tento colocar para eles que é o compartilhar, o estar junto. O Cubo Mágico ainda é uma competição muito amigável, onde você pode ir lá e pedir para um campeão, como é que eu faço para te vencer? Bacana. Bom, nós vamos fazer mais um breve intervalo e já voltamos com mais histórias do quebra-cabeça Cubo Mágico aqui no Café da Tarde. Até já. Personagens e cotidiano. Eldorado e o Café da Tarde. O nosso jeito de contar história. Eldorado e o Café da Tarde. Eldorado, 4h49. Voltamos com o Café da Tarde de hoje, contando um pouco da história do quebra-cabeça Cubo Mágico. Para isso estamos conversando aí com a professora de matemática e acadêmica de jornalismo da Faculdade SATIC, Ana Lúcia Pinto. O Café da Tarde é levado até você no oferecimento de Unesc, Nativelli Farmácia de Manipulação e Oral Sim. Ana, parece que existem mais de 40 quatrilhões de combinações possíveis em um cubo mágico. Desde que houve a invenção do cubo mágico, lá nos anos 70, os estudiosos aí estão tentando descobrir aí o mínimo necessário de jogadas para completar o desafio. E parece que em julho de 2010, com a ajuda de um programa de computador, um grupo de pesquisadores chegou à seguinte conclusão: isso. O jogo só consegue ser resolvido com um mínimo de 20 movimentações. Ou seja, se uma pessoa tivesse começado esse desafio na época do Big Bang, né, no começo da era, ainda não teria dado tempo de terminá-lo. É difícil de imaginar. Eu vou tentar falar uma coisa que eu já ouvi para o ouvinte tentar compreender. Combinação, são formas de embaralhar o cubo. Lembrando que se ele estiver montadinho, você girou uma face, já é uma forma de embaralhar, né? Que não parece embaralhado, mas é. Então, tem uma explicação que o Rogério Martins, que é um matemático de Portugal, que fazia um programa lá, e veio a Criciúma também, ano passado, ele falou que... Ele colocou no programa dele
que se a gente fizesse todas as combinações possíveis com o cubo mágico 3x3, sem precisar desmontar, porque se você desmontar dá mais combinações, é possível cobrir todo o planeta Terra numa altura de 15 metros com cubos embaralhados de forma diferente. Olha só. Mas isso foge do nosso raciocínio lógico. Como professora de matemática e por conhecer outros exemplos, como tem a história da lenda do xadrez, a história da lenda do xadrez, ela encanta a gente. Eu consigo associar que isso pode ser real, mas muita gente deve estar pensando, será que eu entendi direito? É isso mesmo? É isso mesmo. É possível cobrir todo o planeta Terra numa altura de 15 metros com cubos diferentes, segundo os cálculos deles, né? E, Ana, nos Estados Unidos, aqueles mais obcecados aí pelo cubo mágico, eles são chamados de cubaholics, por ficarem aí horas jogando, né? Essas pessoas acabam aí desenvolvendo dores no pulso, nos polegares. Você não é uma cubaholic aí, não? Nem né? perto disso. Eu só sei resolver, fico sempre em último lugar no campeonato, porque o meu objetivo é que as crianças aprendam. Então, e eu nunca estudei método avançado. Eles estudam, né? Na verdade, eu só sei fazer o 3x3 e o 2x2, e de vez em quando eu esqueço o 2x2. Quando eu bagunço meus cubos, eu levo para Maria Eduarda ou para a Tainá, que são minhas alunas especiais lá de Cocal do Sul. Tem outros que montam, mas as duas são muito especiais. E elas arrumam, deixam eles tudo certinho. Inclusive, a Maria Eduarda, eu gostaria de dizer, ela é medalhista de ouro da Olimpíada de Matemática. E a OBMEP aconteceu agora a primeira fase, recentemente, de 2018, mas ela é medalhista do ano passado. Só que a OBMEP, ela funciona da seguinte forma: no ano acontecem... não é no mesmo ano que eles são premiados. Então, agora a gente está indo para o Rio de Janeiro, e em agosto, início de agosto, ela vai buscar a medalha de ouro dela. E ela é uma das minhas melhores cubistas. Bacana. Boa informação. E Ana, o jogo ele era tão popular, né, nos anos 80, que só entre 1980 e 82 foram vendidos 100 milhões de cubos, ou seja, 28% de tudo o que já foi vendido até hoje. Eu não sei se ainda confere a informação que eu tenho, mas é que o objeto mais vendido no mundo foi a Bíblia, e o segundo é o cubo mágico. Cubo mágico. Isso. Inclusive, assim, cubo mágico eu gostaria de dizer que é só no Brasil que se chama, tá? Nos Estados Unidos eles não conhecem cubo mágico, é cubo de Rubik. Ah, tá. Foi uma jogada da Estrela, de uma, né, que vendia esses produtos aqui, e aí acabamos que nós chamamos de cubo mágico, mas era conhecido como cubo de Rubik. Inclusive, se alguém for comprar um cubo, que não compre o original do Rubik, porque ele não é um dos melhores. Os próprios cubistas dizem, não comprem esses que pode ser, tem vários que são produzidos na China, que são muito melhores. Tá aí a dica, então. Ana, eu queria que você falasse um pouquinho, você tem um blog, né? Queria que você falasse um pouquinho mais, o que você escreve nele. Eu não atualizo sempre, são fases, né? Então, eu tenho vários, mas tem um que a gente fez específico para divulgar os campeonatos de cubo mágico. Depois que comecei a fazer jornalismo, eu fiz um para registrar as matérias que eu escrevo no curso da SATIC, né? E automaticamente, quando eu escrevo do cubo mágico, eu coloco lá, daí a gente consegue divulgar nas redes sociais também. E tem uns mais antigos, que agora faz tempo que não atualizo, que é sobre os trabalhos que a gente faz na escola. Um mais específico sobre o GeoGebra, que é um programa de geometria que a gente... seria a geometria dinâmica, né? É um programa de geometria dinâmica para utilizar nas aulas de matemática. São os principais, assim. Perfeito. E alguns é mais para a organização do trabalho em sala de aula. Eu fiz um que eu coloquei o nome de só jogos... Eu conheço jogos online que eu acho que é interessante, daí eu coloco lá para saber qual é o jogo. Então, quando eu vou para o laboratório de informática, eu já sei onde que está o link, senão a gente se perde, né? Sem dúvida. E uma coisa que você também aprecia muito é a questão de trilhas, né? Você gosta muito de fazer trilhas e nesse aspecto você registra muito dessas trilhas no teu próprio blog também, né? Trilhas eu gosto de eu descobri trilhas agora, nesse ano. Eu fiz uma no ano passado e as demais eu fiz nesse ano, porque daí eu descobri um grupo que fazia, aí você vai no grupo, você conhece. Eu conheci o grupo As Meninas do Sul, que organiza, são aqui de Criciúma. E daí tem também o Roteiros do Sul, que é de Nova Veneza. E daí tem a Josi, que organiza em Siderópolis.
Também o Paulo Caladora, que é do Instituto Aloata e do Rotas do Aguaí, ele organizou um que é o Caminhantes do Sol, que foi feito lá em Morro Grande. Então a gente fica sabendo, nem dá conta de ir em todas. E aí, por conta disso, eu conheci algumas trilhas e cachoeiras dos municípios, principalmente de Siderópolis, Treviso, Nova Veneza. E a gente queria conhecer as trilhas de Criciúma. Inclusive, eu e o Moisés, meu colega de jornalismo, estamos fazendo um projeto experimental de jornal. E eu falei, vamos fazer de trilha, porque eu já tenho as matérias e fotos, muitas fotos. Então, nós começamos a organizar. Como eu faço as trilhas e o Moisés não faz, eu falei, Moisés, tu vai conhecer as trilhas de Criciúma. E onde tem trilha em Criciúma? Aí nós fomos no Morro do Céu. A gente se perdeu no Morro do Céu. É mesmo? Por uns 20 minutos. Porque eu dizia para ele, tu tem que sentir a trilha. E aí tu tem que ir lá, tu tem que sentir. Daí nós fomos ver uma pequena trilha que tem aqui na mina de visitação. Tá. E fomos conhecer a trilha que tem lá no Parque Milanese. E tinha do Morro do Céu. Aí eu falei, tu vai andar na trilha, tu vai presenciar, tu vai sentir a trilha para escrever a matéria. E eu fui no dia anterior com um outro colega que faz trilhas no grupo das Meninas do Sul, que mora ali perto do Morro do Céu. Eu fui com ele. E no dia seguinte eu achei que não tinha erro. E no retornar a gente se perdeu. Foi uma experiência ruim. E eu disse, agora eu tenho a vivência de quando eu escrever, que o Paulo Caladora fala muito, tem que ter segurança. Né? E as pessoas que são guias de turismo falam, quando for fazer uma trilha, não faz se você não conhece. Faz com guia, faz com segurança. E ali no Morro do Céu, uma trilha tão simplesinha, a gente se perdeu. Então, para mim foi... Agora, eu vivenciei. O dia que eu escrever, eu vivenciei que não pode ir sem guia, que não pode ir sem segurança, senão você pode se perder. Foi testemunho ocular da Muito, situação, né? Aí. Só não cheguei a ficar apavorada porque não é tão grande o Morro do Céu, mas já estava anoitecendo. Aí eu fiquei, acho que não fiquei tão apavorada com a perspectiva de a gente não encontrar o caminho rápido, mas fiquei, já pensou se a gente tem que pedir socorro? Mas deu tudo certo. A gente demorou uns 20 minutos porque tinha um valo, assim, eu falei, aqui passou um rio, todo rio leva para a civilização, vamos seguindo isso. E tem uma santinha no Morro do Céu, num local meio úmido, eu passei, isso aqui vai ter que dar na santinha. E aí a gente foi seguindo aquilo, mas olha, foi um susto. Perfeito. Ana, então, só recapitulando, nós vamos ter um evento de cubo mágico no mês de agosto. 25 de agosto no Nações Shopping, que é o campeonato da Rede Municipal de Educação de Criciúma, organizado pela secretaria daqui. Dia 23 de setembro em Nova Veneza, que é um domingo. E no dia 20 e 21 de outubro, então, no Nações Shopping, que é o oficial. O grande evento do ano, podemos dizer assim, dentro do segmento do cubo mágico. E se todo mundo participar, se divulgarem, se quem resolve em menos de 10 minutos resolver se inscrever, a gente pode chegar a 200 competidores e ser o maior campeonato já realizado no Brasil em número de competidores. E nesse evento de outubro, as inscrições vão até o dia 17 de outubro. 17 de outubro, sendo que no dia, caso ainda tenha vagas, podem se inscrever por 3x3. Perfeito. Bom, então nós estamos encerrando a seleção de hoje do Café da Tarde. Quero agradecer a você, Ana Lúcia Pintro, pela gentileza da participação aqui no programa. Muitíssimo obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar dos campeonatos e dizer que a gente faz isso por paixão. Ninguém ganha dinheiro no cubo mágico. É uma paixão que a gente tem e que quem vivenciar sabe, vai sentir o que é isso. Então aí leva a gente para o mundo lúdico. E a gente sente falta hoje, nos nossos dias, de entrar nesse mundo de ludicidade, de brincadeira, de participar da vida do outro de uma forma descontraída. Muito obrigada por essa oportunidade. Imagina, eu que agradeço. E muito obrigado pela sua sintonia e audiência ouvinte da Eldorado. Você fica na sequência da programação com o Balanço Geral. Boa tarde e até a próxima.